Olá pessoal, tudo bem? Então vamos gravar aqui um videozinho da aula 13, frente 2 e semelhança de triângulos. Tá? Bom, então o que a gente vai ver na aula 13, não só 13, 14, 15, depois mesmo 16, 17, várias aulas aí a gente vai trabalhar com semelhança de triângulos. Essa primeira é mais a definição, os critérios de semelhança entre dois triângulos, aí alguns exercícios clássicos, tá? Bom, então, módulo 13. Semelhança de triângulos. Dois triângulos são semelhantes se somente C possuem três ângulos ordenadamente congruentes e lados correspondentes proporcionais. Bom, o que ele quer dizer com isso? Pegar lá dois triângulos, imagina que eu peguei um triângulo pequeno aqui e ampliei ele, mas a proporção vai ser a mesma. Os ângulos vão continuar os mesmos, né? Quer dizer, observe aqui que o ângulo P tem a mesma medida do ângulo A, o ângulo Q tem a mesma medida do ângulo B, o ângulo C e R têm a mesma medida. Então, quando você amplia um triângulo ou reduz ele, os ângulos permanecem os mesmos. Os lados que vai estar na mesma proporção, que é a ideia interessante aí para a gente, que o quê? Então, observe que o triângulo ABC, esse símbolo significa semelhante, tá? Não é aproximadamente, é semelhante ao triângulo PQR. Então, o ângulo A tem a mesma medida do ângulo P, o ângulo B é congruente ao ângulo Q, congruente, mesma medida, né? E o ângulo C é congruente ao ângulo R. E o que interessa para a gente, para resolver o exercício, são as proporções. Se eu pegar aqui o AB sobre PQ, vai ser igual a BC sobre QR, que é igual a AC sobre PR, né? Essa razão vai dar um K. Esse K a gente chama de razão de semelhança. Tá? Então, esse Kzinho aí seria a razão de semelhança. Razão de semelhança ou constante de proporção. Tá? Então, qual que é a ideia? Se eu tenho aqui um lado x, aqui um lado y, aqui um lado z, se eu dobrar os lados, se eu dobrar um, os outros também vão dobrar. Se eu triplicar, por exemplo, imagine aqui 3x, aqui 3y, aqui 3z, né? Então, esses dois triângulos são semelhantes. Estou triplicando os lados, né? É um exemplo, nem sempre vai ser o triplo, pode ser o quádruplo, o quinto, posso multiplicar por 10, posso pelar em geografia lá, as escalas, né, aquelas, tudo bem, às vezes você tem um mapa pequenininho lá e tem um mapa grande, essa é a ideia de proporção. Vale também que se o pequenininho tiver uma altura h, essa altura aqui, por exemplo, vai ficar triplicada também, seria 3h, assim por diante. Quer dizer, a razão de semelhança ela não fica restrita aos lados, vale também para as alturas, bissetrizes, mediatrizes, medianas, né? Mediatrizes não, medianas, né? Tudo bem? Então, essa é a ideia, nem sempre vai ser o triplo, tá? Tem várias aplicações aí. Aquela parte de máquina fotográfica, lei de Snell, né? Tudo bem? Óculos, lentes, toda essa parte tem semelhança de triângulos. Bom, quando é que eu posso olhar para dois triângulos e dizer que eles são semelhantes? Mais de 90% dos exercícios vai ser esse primeiro critério aqui, tá? Então, o que, que diz esse critério? Por exemplo, se eu tenho dois triângulos que ele tem dois ângulos respectivamente congruentes, imagine aqui um ângulo alfa, aqui o mesmo ângulo alfa que esse triângulo. Aqui um ângulo beta, aqui o mesmo triângulo, mesmo ângulo beta. Então, observe que eles têm dois ângulos respectivamente congruentes. Não precisa do terceiro, tá? Porque se aqui eu tiver um θ, obrigatoriamente aqui vai ser θ também, já que a soma dos três dá 180. Então, basta dois. Tá? Por isso que ele fala em ângulo, ângulo. Esse é o mais importante. Tá? A gente vai ver daqui a pouco, todos os exercícios vão ver esse critério né, nessa aula. Tá? Depois, segundo critério, isso não vai aparecer muito, é o lado, ângulo, lado. Então, observe que eu tenho aqui esse QR e esse BC, a razão BC sobre QR é igual a
é AC sobre PR. Imagine assim, por exemplo, se eu tivesse aqui imagine aqui um X, e aqui seja, sei lá, 2x, por exemplo. Aqui Y, aqui 2y. Então, você está tendo dois lados na mesma proporção, no caso do dobro. E o ângulo entre eles é o mesmo, imagine aqui beta, aqui beta. Então, você tem dois lados na mesma proporção, né? E o ângulo entre eles, tem que ser o ângulo entre esses lados, é o mesmo. Então, como esse ângulo aqui, ele limita esse lado. Tanto é que se aqui, no caso, for Z, aqui vai ser Z também. Mostrando que eles são semelhantes, aí vale as outras relações, tá? Vale que esse ângulo vai ser igual a esse, que esse vai ser igual a esse, e que esses lados estariam na mesma proporção. Cuidado, nem sempre vai ser o dobro, tá? Só estou dando um exemplo. Então, esse é o critério lado, ângulo, lado. Vai ter um exercício aí, dessas próximas 3 aulas vai ter um que a gente vai usar essa ideia. Mas a maioria é tudo ângulo, ângulo. E tem também o terceiro e último, vou tirar o vídeo aqui, que é o lado, lado, lado. Quer dizer, se tem dois triângulos com 3 lados, respectivamente, proporcionais, mesma proporção, né? Por exemplo, imagine aqui um lado, só um minutinho, aprendendo a mexer nisso ainda. Se eu tenho aqui, imagina aqui um lado A, aqui um lado 5 vezes A. Aqui um lado B, aqui um lado 5 vezes B. Aqui um lado C, aqui um lado 5 vezes C. Então, esses dois triângulos têm os 3 lados na mesma proporção. Então, é o lado, lado, lado. Observe que ele coloca um tiozinho ali, porque a gente viu lá a congruência de triângulos lá na aula 7, tinha uns critérios de congruência. A congruência era idêntica, era a razão 1 para 1, né? Tem que o ABC, lá vai ter o ABC. Aqui não, aqui é proporção, tá? Então, esse engloba muito mais. Por isso esse tiozinho aí, tá? Tudo bem que tem alguns critérios até coincidiam lá com congruência de triângulos. Semelhança, não. Você tem um triângulo, você vai ter uma proporção para os outros lados, tá? Tudo bem? Então, são esses os 3 critérios, lembrando que o mais importante é esse daqui, tá? Ângulo, ângulo. Ok? Então, passar aí adiante. Vou dar um exemplo aqui, um exemplo clássico, simples, que aparece bastante. Até vocês usam essa ideia lá em física também, tá? A sombra de um prédio, num terreno plano, numa determinada hora do dia, mede 15 metros. Observe que a sombra do prédio mede aqui 15 metros. Nesse mesmo instante, próximo ao prédio, a sombra de um poste, o poste tem 5 metros de altura, a sombra dele está além do 13, tá? 3 metros. Ele quer saber a altura do prédio. Ah, como é que eu sei que eles são semelhantes? Então, ó, se você observar, o prédio vai estar aqui na vertical, esse ângulo aqui é 90 graus. Aqui o poste também está na vertical, 90 graus. E os raios solares são paralelos, quer dizer, esse ângulo aqui é o mesmo desse. Então, tem 2 ângulos lá, né? Tem ângulo alfa nos dois, 90 nos dois. É o critério, que é o que eu disse, que mais aparece, que é o ângulo alfa. Então, esse é o critério de semelhança desses dois triângulos. Daí você consegue achar a altura do prédio aqui, vamos chamar aí de H ou de X, né? Tanto faz. Tem gente que já percebe a proporção. A sua sombra aqui do poste é 3, a sombra do prédio é 15. 3 para 15 eu estou multiplicando por 5. Então, a razão é 5, né? A razão de semelhança. Então, se eu pegar esse 5 e multiplicar por 5, eu chegaria lá no 25. Né? Mas fazendo as contas, então eles são semelhantes, ângulo, ângulo. Então, daí você vai usar, tanto faz a proporção, né? Vou usar a altura do prédio sobre a altura do poste, é igual a sombra do prédio sobre a sombra do poste. Mas se você quiser usar a altura do prédio sobre a sombra do prédio, igual a altura do poste sobre a sombra do poste, dá na mesma, tá? Então, vou pegar aqui o x, que é a altura do prédio, está para a altura do poste, que é 5, assim como a sombra do poste. Comecei com o prédio primeiro em cima, no numerador, tem que começar com o prédio. Sombra do prédio, que é 15, sobre sombra do poste, que é 3. Ou multiplica em cruz, mas aqui dá para simplificar. Esse 15 por 3 vai dar 5. Então, vai ficar x sobre 5, copiei novamente. Aqui vai dar 5. Passo para lá. Você vai ficar com x igual a 5 vezes 5, ou seja, o x vale 25 metros. Essa é a altura do prédio, que é a alternativa A. Alternativos A de Amore, né?
Tudo bem? Seria isso. Então, aqui um exemplo da Unesp. Tá? O pessoal que é de física usa lá. Na verdade, eles usam a semelhança de triângulos lá, né? Ok? Então, pausa aí, anota aí o exemplo, a gente vai para o próximo. Então, os exercícios. O exercício 1 é um observador situado aqui no ponto O, na margem de um rio, precisa determinar a sua distância até o ponto B. Ele quer saber essa distância de O até P. Ele quer saber isso aqui. Localizado na outra margem, sem atravessar o rio. Para isso, ele marca aí com estacas outros pontos do lado da margem em que se encontra, de tal forma que P, O, B estão alinhados, mesma linha, né, pertence à reta, desenha o mar, e o PAC também. Além disso, o A é paralelo a BC, isso é importante, ó. O OA é paralelo a BC. Então, esse ângulo aqui acaba sendo igual a esse ângulo igual a esse. Então, vai cair no ângulo, para mostrar que esse triângulo pequenininho é semelhante ao grandão. O que ele me deu aí? Me deu que, bom, ele quer saber aqui o OP, vou chamar de X. Ele deu que OB vale 30 metros, que BC vale 40 metros e que AO vale 25 metros. Tá? Então, por que esses triângulos são semelhantes? Porque, ó, como ele disse que OA é paralelo a BC, então não vá pela aparência, vá pelos dados. Ele disse no enunciado que OA, tá aqui essa informação aqui, que OA é paralelo a BC. Então, se é paralelo, se esse ângulo aqui for alfa, aqui em cima vai ser alfa também. Assim como se aqui for beta, aqui em cima é beta. Tá? Então, é o critério ângulo-ângulo. Esses dois triângulos são semelhantes do critério ângulo-ângulo, como eu disse, que é o critério que mais aparece. Cuidado, não é Tales, porque Tales seria assim, X está para 30, assim como PA está para AC. Tales não envolve as transversais, ou não envolve as paralelas, tá? Tudo bem, envolve as transversais. Esse lado está para esse, assim como esse está para esse. Tales, que é a aula anterior a essa, né? Dica, por mais fácil que pareça o exercício, eu acho melhor vocês separarem os triângulos. Então, ó, tem dois triângulos semelhantes aí. O P, O, A, tá? Que é X, que vale 25, que está um alfa, que está um beta. E o maior, que é o grandão, que é o P, vértice B, C, que vale 40 metros. Aqui o PB é o X mais 30, ou 30 mais X, tanto faz a outra. Tem aqui um ângulo alfa e um ângulo beta. Então, ângulo, eles são semelhantes. Daí você usa a proporção. Deixa eu trocar de cor aqui. Então, vou usar aqui esse lado X está para o X mais 30, assim como esse lado 25 está para 40. Tá? Ou X sobre 25 igual a 30 mais X sobre 40. Tanto faz. Então, vai usar a proporção. Ou faz a regra de 3, se quiser. Então, X está para... correspondente do X é o 30 mais X. Não vai nem cortar esse X, está somando embaixo. Assim como peguei primeiro o X sobre 30 mais X, então tem que ser o 25 primeiro sobre o 40. O 25 40 dá para simplificar. Tá? Ah, não quero simplificar, professor, não tem problema. Que o máximo divisor comum de 25 e 40 é 5. Se eu dividir por 5, vai ficar 5. Se eu dividir por 5, fica 8. Daí eu vou multiplicar em cruz. 8 vezes x, são 8. Tá? Igual a 5 vezes 30 mais x. Então, 8x igual a 150 mais 5x. Passa esse 5x para lá, 8x menos 5x dá 3x. 150. 150 por 3 dá 50 metros. Então, essa é a distância do ponto P ao ponto O, que é aqui a alternativa E, né? Tudo bem? 50 metros. Alternativa E. Ok? Então, a dica é separar os triângulos, por mais fácil que pareça, porque o pessoal costuma cometer o erro de fazer o quê?
x sobre 30, 25 sobre 40. Não, o 30 aqui não é lado de triângulo, né? O triângulo é esse todo. Então, é x sobre 30 mais x. 5 mais 25 está para 40. Por isso, a dica é separar os triângulos, tá ok? Então, pausa aí, anota aí o exercício 1. 2. Aqui está na frente. Um obelisco de 12 metros de altura projeta, num certo momento, uma sombra de 4,8 metros de extensão. Calcule a distância máxima que uma pessoa de 1,80 metros de altura poderá se afastar do centro da base do obelisco ao longo da sombra para que, em pé, continuar totalmente na sombra. Nem sempre ele dá os desenhos, né? Isso aqui o pessoal tem um pouco mais de dificuldade, que é o quê? A gente vai ter que fazer o desenho aí. Então, imagine aqui, o chão aqui, o solo, tem um obelisco aí de 12 metros de altura. Não está na mesma proporção, imagine que assim, só fica mais fácil de entender. Bom, então o que acontece? Não está na mesma proporção, tá? Aqui está o obelisco, vale 12 metros de comprimento. E a altura vale 4,8. Tá? Então, o que ele quer? Ele falou que tem uma pessoa de pé aqui na base do obelisco. Imagina que uma pessoa aqui, mal feita, né? Então, ela está aqui na sombra. Tá? Isso aqui seria a sombra. Essa parte toda seria a sombra. Então, a pessoa está na base do obelisco aqui, ela vai andar, ela consegue andar até onde ela consegue andar para continuar na sombra, totalmente na sombra. Então, ela vem até aqui. Opa! Tudo bem? Então, ela consegue andar até ali. Ele quer saber quanto vale isso. Essa distância aqui, x. Tá? Bom, vou chamar aqui de y, que é o que a gente vai trabalhar. Se eu descobrir o y, x mais y dá 4,8. O que eu tenho? Que a pessoa tem 1,8 metros de altura. Que ela está na perpendicular também, que esse ângulo é o mesmo. Então, você tem aí dois triângulos semelhantes, né? O grandão e o pequenininho. O pequenininho tem aqui 90 graus, chamei aqui de alfa. 1,8 é a altura da pessoa. E aqui eu chamei de y. Vou descobrir o y, depois eu descubro o x. Então, a dica é separar os triângulos. E o triângulo grande, que está a altura do obelisco é 12 metros, e aqui vale 4,8. Então, novamente, 90 graus, a pessoa e o obelisco estão na vertical, né? Perpendicular ao chão, então por isso que aqui é 90 graus, aqui 90. E essa inclinação é a mesma, esse ângulo é o mesmo para os dois, né? Para o triângulo pequeno e para o grande. Então, novamente, é o critério ângulo, como eu disse, mas 90% dos exercícios é ângulo. Tá? Bom, daí eu vou usar a proporção. Pode ser 1,8 está para 12, assim como y está para 4,8. Tá? Então, usando a semelhança, você vai ficar aí com 1,8 sobre 12 igual a y. Se eu descobrir o y, eu descubro o x. Tem gente que coloca aqui 4,8 menos x, isso aqui dá mais trabalho fazer a conta. Então, se eu descobrir o y, depois eu descubro o x, que é quando que a pessoa deslocou aí para continuar na sombra. Ela saiu daqui e veio, toda essa região é sombra, tá? Então, y está para 4,8. 48 por 12 dá para dividir, né? Mas é 4,8. Então, o que eu vou fazer aqui? Claro que se não quiser, não tem problema. Eu vou dividir 12 por 12, vai ficar 1. Aqui, 48 por 12 daria 4, né? Só que não é 48, é 4,8. Então, isso vai dar 0,4. Se não falar, professor, não vou conseguir fazer. Não tem problema, multiplica em cruz, né? Então, vai ficar 1 vezes y, vai dar y, igual a 0,4 vezes 1,8, multiplicando em cruz. Daqui é 4 vezes 18 dá 40 mais 32 dá 72. Então, o y vai dar, diminui duas casas, 0,72 metros. Bom, se eu descobrir o y, eu descubro o x.
já que a soma dos dois dá 4,8. Então, essa aqui vamos chamar de primeira parte. Então, segundo, somando aí x mais y, você vai ter aí 4,8 ou 4,80, tanto faz. O x, estou querendo saber, o y deu 0,72, tem que dar 4,80. Passo para lá o subtraindo, isolando o x. Você fica com 4,8 ou 4,80 menos 0,72. Então sai que o x seria 80 tira 72 dá 8. Né? Quer dizer, isso vai dar 4,08 metros. Ok? Então essa é a resposta, né, dissertativa. Né? Então um pouquinho mais complicadinho porque não tinha o desenho, né? Nem sempre ele vai te dar o desenho, tá ok? Então é isso. Pausa aí, anota, que a gente vai para o próximo. Então só mais um. Então ele fala lá, os ângulos C e A converte-se no eta aqui, né? Tá vendo? Esse ângulo CA, esse ângulo aqui, converte-se no C. E CBD são congruentes, mesma medida. Esse ângulo é a mesma medida desse, tá? Ok? Então, já começando a anotar. Então, se eu chamar esse ângulo aqui de alfa, ele vai estar o alfa. Tá? O que mais que ele me deu? Que AB igual a CI equivale 9. Então, o AB, essa medida, é aqui, 9 centímetros. O CE seria essa medida toda, que pega um pouco da alternativa daqui, mas para não ter que fazer esse desenho de novo, que vale 9 centímetros. Deu também que DE vale 5 centímetros. Bom, se D vale 5, tudo é 9, você consegue descobrir aqui o CD. No caso é 9 menos 5, que vai dar 4 centímetros. Tudo bem? Como é que a gente achou esses 4 centímetros? Daí ele quer saber quanto vale BC. Medida daqui até aqui que eu vou chamar de X. Observe que isso tudo seria 9 mais X ou X mais 9. Bom, então já tem o ângulo alfa dos dois. A dica é perceber que esse ângulo do canto aqui, esse ângulo aqui do canto, ó, se eu chamá-lo de beta, ele é beta para os dois. O triângulo pequenininho, ó, cuidado que eles estão invertidos, né? Então você tem aqui um alfa e um beta para o pequenininho, e no grandão tem um alfa e um beta também. Se quiser virar um triângulo, mas a ideia é separar os triângulos, né? Então vou separar os triângulos aqui e deixar na mesma posição que eles estão. Se quiser virá-los, não tem problema. Então, pequenininho. Torto. Você tem aqui um ângulo beta, aqui uma alfa, aqui é 4 centímetros, aqui está o X. Tem um grandão, vou deixar na mesma posição que ele deu. Aqui está o beta, cuidado, aqui o alfa. Aqui é o 9 mais X e aqui é o 9. Tá? Então, critério ângulo-ângulo. Ângulo-ângulo, esses triângulos são semelhantes. Todos que a gente fez aqui eram ângulo-ângulo. Tá? Então, cuidado, eles não estão na mesma posição, se localiza pelos ângulos. Ó. O oposto a alfa no pequenininho é o 4. Oposto a alfa. O oposto a alfa no grandão é o x mais 9, o 9 mais x. Então, peguei lado oposto a alfa no pequenininho, seria aqui o 4, lado oposto a alfa no grandão. Por isso, a ideia, a dica é sempre separar esses triângulos, tá? Aqui no pequenininho, a gente tem, peguei o oposto a alfa, é o 4. Entre alfa e beta, aqui você tem um lado x. Entre alfa e beta no outro, é o 9, né? Então, essa é a equaçãozinha. Vou multiplicar em cruz, vai ficar x vezes 9 mais x igual a 4 vezes 9. Tá? Isso vai dar 9x mais x quadrado igual a 36. Passa esse 36 para o outro lado, você vai ficar com a equação do segundo grau, do tipo x quadrado mais 9x
menos 36, passei o 36 para o outro lado, né? Igual a zero. O A nessa equação vale 1, 1x², o B vale 9, o C vale menos 36. Essa é a equação de segundo grau completa. Você tinha lá duas opções, Bhaskara ou somme-produto, tá? Vou fazer por somme-produto, mas qualquer coisa você faz por Bhaskara, vai dar na mesma resposta. Então, a soma das raízes x1 mais x2 era sempre menos b sobre a, então menos b, que é 9, sobre o a, que é 1, vai dar menos 9. Quer dizer, estou procurando dois números que a soma tem que dar menos 9. O produto era c sobre a, o c é menos 36 sobre o a, que é 1, isso dá menos 36. Tá? Daí tinha umas regrinhas lá, né? Mas a ideia é perceber que se o produto está dando negativo, as raízes têm sinais diferentes, né? Então, é positivo ou negativo. Aí, o próximo passo era ver o produto. 36 tem várias duplas. 1 e 36, 2 e 18, 3 e 12, 4 e 9, né? No caso, é o 3 e 12. 12 e o 3. Para a soma dá menos 9, é o menos 12. Quer dizer, essa dupla menos 12 mais 3 dá 9, menos 9. Menos 12 vezes 3 dá menos 36. Como x é um segmento, x não pode ser negativo, então vou poder pegar só o positivo. Então, esse aqui não serve, não convém. E aqui serve ou convém. Então, sai que, portanto, o x vale 3, no caso lá era centímetros, né? Que é a alternativa aí, a de amor, de acabou, né? A gente vai parar por aqui já. Estou gravando isso agora, já passa de meia-noite, tá? Então, galerinha, é isso aí. A gente vai ter várias aulas aí de semelhanças de triângulos, mas essa é a ideia. A dica é sempre separar os triângulos. É um assunto bastante importante, bastante cobrado. Além das aplicações lá em física, aquela lei de Snell, que 1 sobre F é um P mais um P', né? Aquele princípio da máquina fotográfica lá, tamanho do objeto sobre o tamanho da imagem, distância do objeto até o anteparo, né? Tudo bem? Então, é um assunto bastante importante, espero que tenha entendido. Tenta fazer o TCC. Ficou um exercício lá que não deu tempo aqui, senão a gente alonga muito tempo. O exercício 4, tenta fazer lá do Enem, tá? Qualquer coisa em outra aula eu comento. Tá ok? Por hoje é isso, então. Vou aqui. Tem um último slide aqui só para falar lá da presença. Tá? Não esqueça de acessar o link do Google Formulários na sala virtual e responder o questionário de presença. Fiquem bem, um abraço, tudo de bom. Saudade de vocês. Tchau, tchau.